Fala galera! Hoje eu vou mostrar para vocês aqui como que eu configuro a minha boleta, o meu operacional aqui no MetaTrader 5, daquela forma fracionado, e já vou mostrar fazendo a conjugação disso com a operação que eu fiz no dia 22, na terça-feira. Fica até o final porque tá muito legal, galera. Deixa o like aí enquanto eu rodo a vinheta, se inscreve no canal e aciona as notificações, que assim que eu conseguir eu vou começar a colocar mais vídeos durante a semana, porque tem muita informação legal que eu não estou conseguindo passar para vocês. É isso aí, valeu, tamo junto. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Ricardo Oliveira e antes de mais nada eu queria agradecer de coração. O nosso vídeo que eu falei que ia ser um marco de 2 domingos atrás, bateu aí 2.000 visualizações, tenho recebido muito feedback positivo, a galera entrando lá no grupo do Telegram, o link está aí embaixo, onde eu estou postando as minhas análises, eu sempre tento no começo do dia mostrar o racional de entrada, então assim, obrigado pelo feedback da galera aí. Lá a gente discute um pouquinho as operações. Se você quer operar fracionado, abre conta na 4xc, o link está aí abaixo, e preenche o Google Forms, que eu vou mandar para o Bruno e ele vai liberar aí para você a nossa boleta automatizada. Ela vai repondo as ordens à medida aí que vai saindo. Eu vou mostrar aqui a configuração da boleta para vocês. Quem não conhece o gradiente linear, estuda um pouquinho aí os vídeos para trás, mas também quem não quer operar o gradiente linear pode operar também normal, análise técnica normal ou fluxo, mas opera de forma fracionada aqui pela 4xc, pelo MetaTrader 5, que você não se expõe tanto, consegue operar na conta real e à medida que você vai ganhando confiança, você vai aumentando a mão no lote. Essa questão de operar fracionado aqui, para mim foi uma virada de chave aqui para a galera que saiu do canal, que especialmente que tem pouco dinheiro para operar. Agora, se você quer operar o mini contrato normal, a gente tem um link aí também da Orama, lá tem a FlexScan, que é uma plataforma automatizada que você opera gradiente linear, faz a reposição de ordens também. Se você quer operar normal, abre conta lá também e opera no Profit, não tem problema. O Profit eu uso para fazer aqui as minhas análises, mas eu opero aqui o gradiente pela 4xc aqui, MetaTrader 5. É isso aí. Então, sem mais delongas, vamos aqui para o preenchimento da boleta, quando o Bruno lá liberar para vocês. Brunão, um abraço, tamo junto, vamos longe, moleque. Vocês pegam o arquivo, arrastam para cá, ele aparece aqui, você dá 2 cliques e ele aparece. Então, primeiramente, esse aqui, ó, ID Expert. Todas as operações vão ficar nesse número. Então, por exemplo, eu estou operando esse mês de agosto com esse código aqui, 20969. Mês que vem eu já mudo. Para quê? Porque quando eu jogar esse código aqui, todas as minhas operações vão ficar nele. Fica mais fácil para eu analisar. Então, eu vou descendo aqui, ó. Vamos supor que eu queira operar comprado, tá? Não vou operar vendido, fazer aqui que eu fiz naquela operação. Então, grid. Primeira coisa que eu quero aqui, ó. Aqui, se eu colocar eu estou operando com um contrato do que? Do mini índice, tá bom? Então ele vai entrar com um contrato do mini índice. Mas aqui eu não quero operar com o contrato do mini índice, eu quero operar com 10% da mão. 0.1. Galera, por que eu estou operando 10% da mão aqui? Para operar na FlexScan aqui no Profit, se eu usar essa configuração de 10 linhas, ele vai carregar até 10 contratos. O stop dele dá na faixa de R$ 1.000. Então é muito complicado eu ficar operando na conta real aqui, fazer as minhas análises, gravar e ficar comentando, então eu não consigo fazer isso aqui. Eu tinha parado com isso e agora, como eu consigo fazer fracionado aqui, eu consigo fazer na conta real, não me sobrecarrega aqui, eu consigo mostrar para vocês. Então é que eu estou operando com 0,1% da mão, 10% do lote. Importante a gente ver quantos pontos a gente vai pegar. À medida que você vai operando, vai fazendo saldo, você pode aumentar para 0,2, 0,5, 50% da mão. Isso aí depende de cada um, do capital que cada um tem para trabalhar. Esse aqui, o Take Profit, o distanciamento de ordens, é o quê? Distância de ordens a cada 100 pontos, olha aqui, ó, 117,650, 117,750, 850. Então, a cada 100 pontos, ele vai entrar com uma ordem aqui que ele andar para trás. E o Take Profit, aqui é o lucro, aqui é a ordem oco, e ele vai sair também a cada 100 pontos. Então aqui, ó, na minha primeira ordem, se eu entrar aqui, já está minha saída aqui, ó. Deixa eu tirar ela aqui da frente, ó. Na outra ordem também, ela está 100 pontos. E essas aqui, então, são todas ordens oco, com a saída a cada 100 pontos. Eu já deixo isso aí tudo programado aqui. Essa parte de fator multiplicador eu não vou falar para vocês agora, tá? Eu quero que vocês operem normalmente,
Opera pequenininho, só o gradiente linear. Depois a gente começa a acrescentar isso aqui. Isso aqui é um fator que ele multiplica os lotes mais acima. Quando eu estou chegando aqui, eu posso colocar a partir da quinta linha aqui, para ele aumentar a mão um pouquinho, porque eu sei que quanto mais sobe aqui, ele já está na região de esgotamento, a probabilidade, quanto mais sobe, a probabilidade de voltar está muito grande. Então ele aumenta um pouquinho a mão aqui, conforme eu programar, e quando eu voltar ele já descarrega. Aqui, ó, por cima ele já está me deixando no lucro. É um pouquinho arriscado se você não souber operar, porque se ele continuar andando para trás, você vai tomar um stop um pouquinho maior que você estava planejado. Então não vamos mexer com o fator multiplicador aqui ainda. Retroalimentação? Sim. O que é retroalimentação? Ele pegou aqui uma ordem de venda, descarregou. Quando descarregou, ele já repõe essa ordem aqui de novo. Então se ele subiu aqui, pegou 4 ordens, desceu. À medida que ele vai saindo com cada ordem, ele já repõe o gradeamento. Gradiente é distribuição, entendeu? Então a gente está distribuindo ordens, no caso aqui um range de 1000 pontos, por uma região de exaustão, que eu vou entrar em mais detalhes para vocês. O operacional GL aqui, True, é o que? É para sair a ordem oco com 100 pontos. Se você não habilitar aqui a ordem oco, ele vai entrar e quando ele voltar 100 pontos ele não vai sair. Então isso aqui é a nossa ordem oco. Vamos descendo. Esse Add Position Cell aqui eu não vou entrar, tá? Deixa pra gente falar mais pra frente. Parcial Cell. O que é esse Parcial Cell aqui? Eu posso programar, não vou entrar em detalhes, mas só para vocês terem uma noção, que aqui, quando ele carregar um valor X, ele compensa as ordens de baixo. Então vamos supor que ele está aqui com 7 linhas e ande 100 pontos, aí ele está aqui 7 linhas 100 pontos, ele faz o cálculo de valor e cancela a linha de baixo que está negativa. Então ele faz uma compensação das ordens que estão mais negativas com o lucro lá de cima. Para o quê? Ele dá uma desalavancada boa, mas eu não vou entrar nisso agora não. A favor cell. Esse a favor cell, o que é isso aqui? Às vezes eu sei que ele está num ponto de exaustão, de esgotamento, que ele pode voltar daquele ponto. Eu vou entrar aqui na operação aqui, ó, e eu tô vendo, cara, ele vai voltar daqui. Eu tô vendo uma divergência muito grande. Então eu entro aqui, por exemplo, com 3 linhas a favor cell. Eu entro aqui com 3 linhas e boto a saída 150 pontos. Então eu entrei aqui com 3 linhas, com 150 pontos ele vai sair a primeira ordem, depois de 150 a segunda e depois de 150 a terceira. Então 150 a primeira, 300 a segunda, 450 a terceira. Se ele andar a favor, igual muitas vezes acontece, que a gente entra lá no olho do mosquito, lá no forever do mosquito, a gente já coloca uma graninha no bolso. Então esse a favor cell aqui eu gosto de colocar. Acho que eu pulei aqui as linhas que eu precisava falar, quantas linhas que eu ia entrar. Aqui ó, foi mal. Linhas, eu vou entrar aqui com 10 linhas. O que são essas 10 linhas? A partir do ponto que eu entrar, ele vai lançar 10 linhas para trás a cada 100 pontos com saída com 100 pontos. Então eu estou cobrindo um range aqui de aproximadamente 1000 pontos, certo? Então vou lá para o stop. Como que eu trabalho meu stop aqui? Quando eu coloco aquela boleta com 10 linhas e entrada a cada 100 pontos, eu pretendo cobrir um range de 1000 pontos. Se ele for 1000 pontos direto, ele vai me estopar. Porém, se ele vai subindo e descendo, fazendo micro operações, ele vai fazendo um saldo e eu consigo jogar esse stop um pouquinho mais para trás, cobrir uma região melhor. Para vocês entenderem, se eu colocar aqui 1000 pontos e o stop aqui de R$100, ele bateu nos 1000 pontos. Se eu tiver só R$20 negativo, ele vai me estopar. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar aqui e vou colocar financeiro. Eu não quero que ele stope por pontos, eu quero que ele stope financeiro. Por quê? Porque aqui eu configurei o quê? R$100 o meu stop financeiro. Então se ele chegou, aqui eu não coloquei 10 linhas, mas presumo que sejam 10. Se ele chegou aqui na 10ª linha, carregou a 10ª linha, mas não bateu ainda aqui os R$100, por quê? À medida que ele foi subindo, ele foi vendendo e fazendo micro operações, meu saldo aqui está R$50, eu ainda tenho mais uma região para trabalhar. Porque se eu já estou numa região de esgotamento, que é o que eu trabalho, de exaustão, quanto mais ele está subindo aqui, maior a probabilidade dele voltar. Então se eu tenho meu stop financeiro e ele já fez micro operações, eu deixo ele ir mais um pouquinho, respeitando sempre o meu stop. Então se você quer trabalhar um stop financeiro, lembra de mudar aqui, ó, não deixa por pontos. Porque se tiver por pontos, ele bateu essa entrada aqui de 1000 pontos com relação à entrada da sua primeira linha. Quando entrou na operação na primeira linha, dou 1000 pontos para trás, ele vai te estopar. Eu, no caso, quero estopar financeiro aqui com R$100. Então, preenchido aqui, trava de ganho para finalizar. Olha,
True, eu boto aqui, se ele bateu R$ 50 de saldo, e se ele voltou 70%, voltou 30%, está em 70%, então se ele bateu R$ 50 e começa a voltar, bateu 35%, que corresponde a 70% de 50%, ele estopa a minha operação. Então isso aqui é uma preservação de lucro que a gente usa lá na FlexScan. Aqui são estratégias que eu não vou entrar, beleza, aqui está configurado, minha boleta está preenchida. Agora vamos para a operação. Então a gente está aqui no mini índice, o WIN23 do Ibovespa, operando aqui pela 4XC. Então a gente paga aqui o menor spread do mercado, que é 15, só que a gente não paga aqui imposto de renda e a gente também não paga taxas. Então ele tem o spreadzinho dele aqui, deve ter alguma taxinha da corretora, e você tem um limite, acho que é de R$ 20 mil para repatriar esse dinheiro sem pagar imposto também. Então no final das contas você acaba pagando menos de taxa e impostos se você estivesse operando aqui na B3. Então, 22 de agosto, 5 minutos, mini índice, o INV23, eu entrei na operação bem aqui, ó, mais ou menos nos 117.700, tá? Nesse ponto aqui, eu vou mostrar o porquê que eu entrei, vou passar aqui para o Profit, para o 20R que eu uso no índice, e vou mostrar porquê que eu entrei, o que eu considero região de esgotamento. Mas aqui está marcado o nosso ponto, vocês já entenderam que eu entrei aqui, ele bota 10 linhas para trás, entrada e saída a cada 100 pontos com ordem oco. Então, como que eu defino aqui meu ponto de exaustão, de esgotamento? Que eu aprendi até com o meu mestre lá, Valério Klug, que agora está lá na Empíricos, dando esse curso do gradiente linear lá. Eu tenho aqui as VWAP Bands. Essas VWAP Bands é um código que eu tenho, tá? Eu regulo aqui, ó, a primeira a cada variação de meio ponto percentual, 75 e 1. Por quê? Se os dias estão mais voláteis, eu consigo ajustar. Se eles estão menos voláteis, eu consigo ajustar isso aí. Então, VWAP Bands, aqui 2MV frequência. O que é esse 2MV frequência? Essa é a variação suporte e resistência, eu marco no gráfico com relação ao fechamento anterior. Então aqui eu coloco 0,5%, 1% e 1,5%. Eu chamo isso aqui de sigmas, que eu aprendi lá com o Valério. Então o mercado fechou aqui, ó, no dia anterior, certo? Fechou aqui. Então aqui eu tenho a variação de meio ponto percentual, aqui eu não marquei, mas está aqui, variação de meio ponto percentual, variação de 1 ponto percentual, variação de 1,5 ponto. Para baixo a mesma coisa, ó. Mercado fechou aqui. Variação para baixo, meio ponto percentual, 1 ponto percentual e 1,5. Então são zonas de exaustão com relação ao fechamento do dia anterior, tá? Eu tenho aqui esses canais Keltner, eles são uma configuração especial que eu desenvolvi baseado em ferramentas pagas de fluxo, que eu fiz o comparativo, observei e estou usando nessa forma aqui no Profit, com uma média conjugada também, que eu tenho feito uns testes trabalhados que não é aqui a média de 20. Quando que se dá a minha exaustão? Quando ele toca aqui o meu canal de Keltner, porém, ele tem que tocar pelo menos o primeiro desvio padrão das VWAP Bands. Então, nesse caso aqui, ele ainda não entrou. Ele tocou, mas não chegou, tá? E outra configuração, assim, outro dado que é muito importante, ele ter chegado pelo menos em 1% de variação. Se eu vir que o mercado está lateral, eu posso entrar até em 0,5% de variação. Mas o ideal é que seja pelo menos 1% de variação. Nesse ponto aqui, ele já vem tocando aqui os canais de Keltner, certo? Aqui é o meu ponto de entrada. Ele não tocou aqui no primeiro desvio padrão das VWAP Bands. Não deu a entrada perfeita. Porém, olha aqui, ele já tinha passado, ele abriu com gapzão, já tinha passado 1%, ele estava próximo de 1,5%. Dificilmente ele passa de 1,5%. Considerando que ele está próximo de 1,5% e considerando que ele vem subindo aqui, e outra coisa muito importante que eu olho é o que? Olha aqui minha balança do poder, olha a divergência. Ele está subindo lá embaixo, aqui ele vem regredindo. No MACD, desde esse ponto lá o preço vem subindo e ele também vem regredindo. Está me dando divergência. Então fiquei muito confortável para entrar nessa operação. E ainda esse box aqui, ele entrou com saldo negativo de agressão muito grande. E ele já vinha nas defesas entrando com saldo negativo de agressão muito grande. Olha lá todos os saldos negativos. Eu marco aqui 19. Então é outro fator que eu observo. Eu olho também uns 5 minutos, pico de volume 1 minuto, suporte e resistência nos 60 minutos. Mas só isso aqui é o suficiente. Então aqui foi o meu ponto da entrada na operação, porque ele já está na zona de exaustão, já está no esgotamento.
Então vou voltar aqui para os 5 minutos só para vocês lembrarem o ponto que eu estava, que era justamente nesse ponto aqui, ó, para mostrar para vocês. Só que agora eu vou passar para 4xc, tá? Que aqui foi aonde se deu a nossa operação. Então a nossa primeira entrada foi aqui e o nosso gradeamento foi colocado para trás aqui, cobrindo 1000 pontos. Agora eu vou rodar o vídeo da operação aqui do dia e fazendo o comentário com vocês. Então vamos lá, soltar aqui a operação, mini índice, 22 de agosto. A gente entrou vendido aqui, ó, no 117.700. Aqui é o mini índice, um lote, nós estamos fracionados 0,1, 10% do lote, tá? Aqui a gente vê o profit da operação, o lucro da operação e o lucro do dia, esse menos esse é igual a esse. Então bora lá, entramos vendido aqui. Aumentar para ficar, ele já saiu aqui, ó. Pessoal, observa aqui, ó, ele entrou vendido aqui, 100 pontos ele saiu. O que aconteceu agora? Ele só estava carregado com o contrato. Então, à medida que ele saiu e zerou, daqui ele já vende e repõe todo o gradeamento para trás. Então, a primeira venda foi no 117.700, agora nós estamos aqui aonde? No 117.585. Por quê? Porque ele descarregou um. Já pôs aqui no bolso, R$1,90. Se fosse lá na FlexScan 100 pontos com o contrato seriam R$20. Aqui deu R$19 dividido por 10, R$1,90 por causa do spread. Então a gente começa a operação, ele vai marcando aqui o ponto de entrada, o ponto de saída e ele coloca o ponto que vai entrar a próxima ordem aqui na operação. Eu dei uma editada aqui na operação, carregou, saiu mais uma. O que a gente observa aqui, ó? Ele já fez duas operações, então toda vez que vende, compra, é uma operação. Vende, compra, duas operações, tá? Então ele já deu duas operações aí. O que eu estou mostrando aqui, ó? Aqui eu coloquei a nossa caixa, ele entrou um pouquinho na caixa e já desceu. Aqui eu estou mostrando onde seria a nossa entrada no dólar. Canais de Keltner, primeiro desvio padrão, próximo aqui de 1%. No dólar eu costumo usar 5 linhas, entrada e saída a cada 5 pontos. Então eu cubro 25 pontos lá no dólar. Mas vamos voltar aqui para o índice. Operação rolando, saiu mais uma, já deu 4 operações aqui para gente. O lucro aqui, o saldo na conta já é de R$8. Quando ele está negativo, é que ele subtrai. Então, à medida que ele vai dando CITs aqui pra gente, ó, isso aqui é muito legal. Olha aqui. Uma, duas, ele já deu aqui, acho que 3 operações. Ó. Ele está lateral, vende, compra, sobe, vende, compra, sobe, vende, compra. Então, 300 pontos só nesse sobe e desce aqui de 100 pontos. Essa é a grande mágica do gradiente linear. Então, às vezes, ele está até andando contra a operação, mas ele vai vendendo e comprando, se o mercado estiver subindo, e vai fazendo o quê? O nosso saldo. O saldo que a gente já fez aqui, ó, fracionado com 10%, R$12. Se tivesse normal, seria uns 120, R$140 que ele estaria de saldo na operação. Já deu 9 operações aqui de venda e compra, o que a gente chama de micro operações. Sempre que eu falar hit, é isso aqui, é uma micro operação. Então, lembrando que a gente entrou lá no 117.700. A hora que ele saiu aqui, o que aconteceu? A hora que ele saiu aqui, essa saída, ele zerou aqui as nossas operações, tá? À medida que ele zera, automaticamente ele vende e já bota o gradeamento para trás. Só que do 117.700 da nossa primeira operação para cá, 117.200, ele já caiu 500 pontos. Então você tem que analisar. Cara, eu entro de novo nesse ponto ou eu espero voltar um pouquinho mais para cima? É melhor esperar voltar um pouquinho mais para cima, porque senão você vai ter só 500 pontos aqui para o topo. Se ele romper esse topo, mais 500. Como eu estou operando fracionado para gravar, demonstrar a técnica para vocês, eu estou um pouquinho mais permissivo. Se eu tivesse com a mão cheia, eu teria saído aqui e deixado para entrar novamente mais em cima. Vamos deixar a operação rolando. O ideal é que ela volte mesmo para carregar o contrato. Esse hide grid aqui, ele esconde as linhas na tela, né, o gradeamento, para a tela ficar mais limpa, e o block grid, ele bloqueia, para você não mexer aqui, não arrastar as ordens, caso você queira sair alguma ordem na mão. Às vezes, se ele está aqui só com uma ordem, eu posso puxar, arrastar a ordem aqui, em vez de sair com 100, sair com 200 pontos, por exemplo. Então, ele já fez 10 operações, já está com 16 em caixa. No momento aqui, com 3 contratos carregados negativo, ele subtrai 116 menos 4, 12. Aqui, ó, esse tempo todo aqui ele ficou sem dar hit.
O que eu estou fazendo? Como tem um spread de 15, na última operação que eu fiz, em vez de colocar a entrada e saída a cada 100 pontos, eu reduzi para 85 porque tem 15 de spread na saída. Então, nesse ponto aqui, ele teria dado algumas saídas. 100 pontos com spread, às vezes, não fica muito interessante. Eu estou testando com 100, agora reduzi para 85 para ver como que ele vai responder. É legal que ele volte, carregue. Nesse momento aqui, ó, a gente está com meio contrato do mini descarregado, meio por cento da mão. Eu volto aqui para mostrar, ó, a nossa entrada. Ele caiu. O que eu mudei aqui agora? Ó? Lembra que lá no 200 ele zerou todos os contratos e entrou de novo? Então a nossa caixa que estava se iniciando aqui no 700 para cima, 1000 pontos para trás, agora está iniciando no 200 para cima, 1000 pontos para trás. A nossa caixa do dólar que eu deixei para observação, o ponto de entrada nosso seria aqui nos canais de Keltner. Vamos voltar lá para a operação. Estava com 5, descarregou mais um contrato. Eu dei uma acelerada aqui no vídeo. No momento com 4, saldo aqui de R$20 na conta, 8 negativo, porque ele está com 3 contratos negativos aqui, ó, 250 pontos da entrada inicial, que foi mais ou menos no 200. Então descarregou aqui quase todos os contratos, momento com 2 contratos carregados. Eu coloquei o Kill Profit para a gente ver como que ele está trabalhando dentro da caixa. Então ele retestou o topo lá. Galera, um negócio muito importante que vocês têm que observar, que eu falo muito, é isso aqui, ó. Ele retestou o topo. Olha como é que estava aqui a balança do poder. Olha como é que estava aqui o MACD com relação ao topo anterior. Olha que divergência linda. Então dava para deixar a operação tocando aqui tranquilo. 3, 4 contratos carregados, 330 pontos negativos com relação à entrada inicial, que foi aqui. Aqui não, foi aqui, né? Quando ele zerou todos os contratos. Deixar lá para ver ele trabalhando na caixa. Ele vai lá de novo retestar o topo. E no momento aqui deve estar com 4 ou 5 contratos carregados. A cada 100 pontos ele vai carregando. 4 contratos carregados. Retestou o topo. Voltou, descarregou um contrato. Estamos chegando perto aí do final da operação. Subiu, ó, não conseguiu carregar mais um contrato. Talvez se fosse 85 aqui ele teria carregado. 4 contratos carregados, descarregou mais um contrato. Mostrando aqui para vocês, ó, que ele foi lá testar o topo. Veio. Um bom ponto quando está muito agressivo o mercado. Eu até falei com o Daniel Assunção. Um abraço, Daniel. É isso aqui, ó, sair na média. Então a gente pode sair na média, deixa para entrar mais para cima. Dependendo do dia como que tá, eu prefiro sair aqui na média. Então vamos lá terminar a operação. Salvo engano, está com 3 contratos carregados. A gente já fez um saldo de uns R$20 mais ou menos. Desceu ali, descarregou mais um contrato. 3 contratos carregados. Ó, já fez R$30. Como está negativo, o saldo no momento 24. Eu vou encerrar a operação. Encerrei aqui a operação. Fechamos com R$24. Se tivesse com a mão cheia, seria R$240 nessa operação. E aqui voltei para os 5 minutos. Agora para 1 minuto, mostrando todos os hits que ele deu para a gente aí. Galera, eu fui um pouquinho rápido porque o vídeo já estava com 15 minutos, mas esses 5 ou 6 aqui vai dar um pouco mais de 20 minutos. Mas espero que vocês tenham entendido, gostado. Deixa as dúvidas no comentário, deixa as dúvidas lá no Telegram, no nosso grupo, é mais fácil de comentar. Abre conta na 4xC e preenche o forms para liberar para vocês aqui essa automatização. E tamo junto. Desistir não é uma opção, galera. Isso aqui é fantástico porque a gente opera fracionado. Quem sobrevive no mercado? Quem preserva o seu capital. Então, enquanto você está aprendendo, opera fracionado, opera com uma mão menor. Você consegue trabalhar vários contratos, mas com uma mão menor. Você vai aprendendo, aprendendo. À medida que você evolui, você vai aumentando a mão. Essa é a sua melhor chance de se manter no mercado. Quem começa com um contrato, digamos, cheio do mini índice, né? Não é cheio, que o cheio é do cheio. Ele rapidinho ele se arrebenta. Então opera fracionado até você ganhar consistência, ganhar confiança, para depois você aumentar a mão. Valeu? Tamo junto, é nóis, desistir não é opção. Deus abençoe cada um de vocês.